Eu me chamo Márcia Almeida, moro aqui no estado do Goiás. Eu venho aqui contar um testemunho, uma experiência que eu tive com Deus. Eu fui tomada por um sono pesadíssimo. Vi aquele sono tão pesado que eu não conseguia se levantar. Meu olho ficou pesado e eu não conseguia nem mais abrir a boca. Eu só falava assim na mente: e, meu Deus, o que está acontecendo? Eu tenho que levantar, eu tenho que ir para o círculo de oração. E queria me levantar e não conseguia. E eu falava: meu Deus, o que está acontecendo? Não consigo me levantar. Como aquele sono foi muito pesado, aí eu fechei o meu olho de vez e aí eu dormi, né? Na mesma hora que eu fechei meu olho de vez, eu senti como se algo tivesse saindo dentro de mim. Eu não vi o meu espírito sair de mim, só senti quando ele saiu. Quando o meu espírito saiu do meu corpo, foi um arrebatamento de espírito. Quando o meu espírito saiu do meu corpo, eu passei assim rapidamente, assim, já me vi passando por cima da nuvem. Mas é coisa rápida, é como abrir e piscar de olho realmente, como a Bíblia diz, né? Assim, é como se acender uma luz e a luz chega rapidamente. Então foi algo assim rápido. Quando o meu espírito saiu do meu corpo, eu atravessei rapidamente assim. Quando eu já me vi, já estava passando em cima das nuvens. E depois das nuvens ainda subiu mais alto, fui subir mais alto. Eu não vi anjo, porque o arrebatamento é assim. É o que Deus permite você ver. Eu não vi anjo, eu não vi nada. Só vi, quando eu estava assim subindo, de longe eu vi uma porta amarelada. Parecia que ela era toda de ouro. Uma porta amarela, eu não sei se ela era de ouro, mas eu acho que era uma porta bem assim, meio amarelada, parecia ser toda de ouro. E era uma porta dessas de correr, igual, né? De correr assim, que tinha um trilho, digamos. Aí eu puxei aquela porta e atrás dela tinha 3 barras de aço inox, empenduradas assim, sabe? Como se fosse no ar, em fileiras. E nessas 3 barras de aço inox, ela segurava, tipo, tinha um cabide, né? Com os vestidos, e ela era tipo assim, um guarda-roupa, o suporte, né? Aquelas barras. E essas 3 barras ficavam atrás de uma porta bem grandona de correr. Era uma porta amarela, linda, parecia ser de ouro aquela porta. Quando eu entro, eu puxo aquela porta, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu entro ali, vejo aquelas vestes brancas empenduradas assim, atrás daquela porta. E era uma multidão de roupa, irmão, de veste, era vestido, né? Era uma multidão de vestido branco como a neve, branco como um algodão, mais branco como eu nunca vi. Eram uns vestidos branquíssimos como eu nunca vi. E era 3 fileiras de vestidos, não tinha fim. Era como areia da praia, não dava para contar. Naquelas 3 fileiras de veste atrás daquela porta amarela, parecendo porta de ouro. Não tinha como contar aquelas vestes. Eu me abaixava para me ver até onde ia o fim daquelas 3 fileiras. Eu me abaixava e não tinha, meus olhos não enxergavam o final. Era tipo infinito, era como o mar. Você não via o fim, né? E ali eu fiquei olhando para aqueles vestidos, e olhava e ficava olhando para aqueles vestidos, todos, um monte, irmãos, 3 fileirinhas, todos branquinhos, bem bonitos, sem mancha. Parecia que tinha um ferro passado neles, não tinha nenhuma dobra, não tinha nenhuma ruga, né? Não tinha nenhum amassado naqueles vestidos, não tinha mancha de nada. Eram os vestes brancas, vestidos brancos, os vestidos eram longos e até o pé, né? Todo branquinho assim, era vestido branco, simples, não tinha adorno nenhum, não tinha pedra, não tinha nome escrito, eu não vi nada disso, irmão. Só vi um vestido simples, que ia até o pé, e ele era manga 3x4. O que é manga 3x4? Vai até o cotovelo, né? Fica aqui no meio do braço. Então era um vestido que a manga vai mais ou menos até o meio aqui do braço, do cotovelo, né? Sem adorno, sem enfeite, porém branquinho, coisa mais linda, irmão. E ali eu lembro que eu pensei assim, porque lá no céu, eu não sei se alguém que já teve uma experiência, se pode confirmar comigo se todos foram assim. Pelo menos comigo,
eu não abri minha boca. Lá você não abre a boca. Lá você fala com pensamento. A boca não abre. Eu não sei se alguma pessoa que teve, se foi assim também, né? Porque cada um, Deus permite experiências diferentes. Tem pessoas que Deus mostra o rio da vida, mostra uma cidade. Eu só vi isso. Foi a única experiência que eu tive de arrebatamento, foi essa, né? Então eu vi isso, meu irmão. Eu vi isto que eu estou passando para os irmãos. Na realidade, eu já tive 2 experiências, mais mesmo. Quero contar essa para os irmãos. E eu vi aqueles vestidos. E ali, quando eu comecei a pensar, eu pensei assim, na mesma hora quando eu vi aqueles vestidos, quando eu olhei para baixo, eu ficava assim, querendo ver aonde ia a fileira, né? Não tinha fim. E eu pensei assim na mente, aqui é a roupa da igreja. Já está tudo preparado. Quando eu pensei isso, que esse pensamento veio na minha cabeça, quando esse entendimento, né, caiu sobre mim, que ali era nossas roupas, a qual já está preparada, né, na mesma da hora eu caí, né? Eu não me vi mais ali passando pela porta, não. Eu sei que eu caí. Quando eu entendi aquilo, porque assim, quando eu entrei lá, eu abri a porta, mas quando eu saí, eu não saí abrindo a porta, não. Sei que quando eu entendi isso, aqui a roupa da igreja, só sei que eu já estava caindo assim, ó. Parecia que eu ia despencar no chão e eu pensei assim, nossa, eu tô caindo, eu vou cair agora no chão, eu vou morrer. Mas não, eu caí, estava deitada na cama, caí no meu corpo e eu acordei. Foi coisa rápida, é coisa de milésimo de segundo. Você vai e vem, porque o tempo no céu é diferente do tempo aqui na terra. E o ano é como se fosse um dia para ele lá no céu. Irmão, o tempo na eternidade é diferente daqui. Que pra mim foi uma demora, assim, tipo, pra mim eu demorei um pouquinho lá, porque eu fiquei parada olhando as roupas, né? Eu fiquei parada olhando os vestidos, fiquei, né, contemplando a beleza daqueles vestidos. Então pra mim demorou um pouco, mas quando eu caí na terra, eu vou olhar no relógio, não passou nadinha de segundo. É coisa rápida, foi coisa rápida, que na mesma da hora que eu fui, eu voltei. E pra mim, eu tinha demorado lá, porque eu fiquei olhando, imaginando, contemplando a beleza, né, abaixando para me ver até onde ia esses vestidos, que eu ficava abaixando assim para me ver. Então, irmão, para mim demorou lá, mas quando eu desci, vi que não passou nada aqui na terra. O tempo aqui é como se não tivesse passado nada. Então, irmão, eu quero dizer para os irmãos que estão ouvindo esse testemunho, este relato, o céu é real, Jesus é real. Assim como tem as coisas do mal, tem as coisas santas de Deus, irmãos. Jesus está voltando. Jesus vai dizer lá em João 14, não turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Eis que eu vou para o Pai preparar morada para vós. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Jesus, aleluia, nos promete que Ele um dia virá nos buscar. Ele diz, se não fosse assim, eu não vos teria dito, porque Ele não é filho do homem, aleluia, para que, aleluia, Ele não é filho do homem para que prometa e não cumpra. Ele é filho de Deus, Ele é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Nós conhecemos a Deus por intermédio do Senhor. Ele diz, olha, não turbe o vosso coração, ou seja, Ele está dizendo, não fique aflito, filho, não fique aflito, um dia eu vou, mas um dia eu retornarei para buscar vós. Ei, é por meio do arrebatamento que o Senhor um dia voltará para buscar o seu povo, uma igreja, aleluia, adornada, uma igreja santa, porque sem santidade, aleluia, ninguém verá a Deus. O céu é real, irmão. Jesus está voltando, Ele diz, não fique aflito, não turbe o vosso coração, eu vou para o meu Pai, mas um dia eu vou voltar. Isso fala do arrebatamento, isso fala, aleluia, da igreja ser tirada deste mundo, tem um céu de glória nos esperando, aleluia. Em 2008, aleluia, irmãos, em 2008 eu tinha sido recém-batizada no Espírito Santo, e ali eu fui para a igreja a qual eu cresci, né?
E ali eu lembro que eu estava na igrejinha, humildezinha, e eu nunca tinha tido uma experiência com Deus. Essa que eu vou contar agora para vocês foi a primeira experiência que eu tive com Deus. Eu estava ali no fundo daquela igrejinha, humildezinha, simplesinha, né? E ali eu estava de pé orando, o pastor se levantou, mandou a igreja se levantar e nós começamos a orar. Eu me vi chegando na minha casa e vi 2 homens de branco na entrada da minha porta. E nessa época a minha casa não tinha muro de bloco. Nesta época a minha casa, a frente era de cerca, era cercada de cerca, de arame. E eu vi quando 2 homens de branco, mais ou menos 2 metros de altura, estava com a primeira experiência que eu tive com Deus, viu, irmão? Eu vi, enquanto a igreja estava orando, eu estava lá de pé orando. E eu tive uma visão assim, sabe? Eu nunca tinha tido. Eu vi que eu chegava na minha casa e meu marido nessa época não era crente. Eu vi 2 seres altos, de branco, era anjo, 2 anjos. E eles, quando eu cheguei na entrada da minha porta, que eu abri aquele portão, que era portão feito de madeira porque era de cerca, eu vi 2 homens altos, mais ou menos 2 metros de alturas, aleluia. Glória, andenecaia, séria, anderárias. Eles estavam com uma espada, os 2 anjos, os 2 estavam na entrada da minha porta. São seres celestiais, a qual o Senhor diz lá no Salmo 91, eis que eu envio os meus anjos ao teu respeito. Anjos é para ser adorado de maneira alguma. Deus envia os anjos dele para cuidar do povo dele aqui na terra. E eu vi aqueles 2 homens quando entrei na minha casa, naquela visão. Eu chego na minha casa, estava na entrada da minha porta, aqueles 2 homens altos com uma espada de ouro, sabe, desembanhada. O que é desembanhada? Estava com ela na mão, o bico virado para o chão e a mão dele em cima assim da espada. E eu entrei na minha casa e eles tinham asa, só que as asas deles eram uma asa bem branquinha, eu vi até as peninhas, só que estava fechada as asas, eu via só as pontinhas. Quando eu entro, meu esposo estava lá deitado no sofá e um 3º anjo dentro da minha casa. Quando eu acabei de ver aquilo, aleluia, glória a Deus, os irmãos podem dizer, é loucura, essa irmã com tanta experiência. É loucura não, irmão, é intimidade com Deus. Quanto mais você desce na presença do Senhor, Deus se revela, porque nós servimos é um Deus vivo que se revela para o seu. Deus, ele dá sim experiência para quem busca, aleluia. E eu lembro que quando eu acabei de ver isso, o pastor estava lá orando na frente, o pastor acabou a oração, né? Mas antes do pastor acabar a oração, depois que eu vi isso, eu vi um homem descendo do céu, de branco com algo amarelo na mão, e era uma coroa, e era um negócio amarelo, eu não sabia o que era. Ele vai, quando ele chega mais perto, eu vi, era uma coroa com várias pontinhas, mas não tinha pedra. Eu vi quando ele colocou na minha cabeça aquela coroa. Você pode dizer, isso não é verdade? E ali, quando eu acabei de ver aquilo, o pastor acabou de oração, eu abri o meu olho com o meu coração acelerado, porque eu nunca tinha tido uma experiência com Deus, eu nem sabia o que era isso. Quando eu abri o meu olho, eu falei, eu só posso até imaginando essas coisas. Aí eu pensei assim na mente, Deus, se isso for do Senhor, que o Senhor revele ao pastor. Eu falei assim para o Senhor, quando eu acabei de pensar na minha mente para que Deus revelasse, o pastor que estava lá na frente pregando, que ele nem sabia o que estava acontecendo comigo, eu estava lá no final, no último banco da igreja, ele disse, aqui tem uma pessoa que acabou de ter revelação, acabou de ter experiência da parte de Deus. Aí ele falou assim, a irmã Márcia. Na hora ainda duvidei, porque lá na igreja tinha uma outra mulher com esse mesmo nome. Olha para você ver como nosso coração é endurecido. E ele falou assim, é irmã Márcia. Aí ele quis ser específico, para mim saber que era comigo. Ele disse, a irmã Márcia, filha da irmã Soneide, acabou de ter uma experiência com Deus. Então, irmão, as coisas de Deus, ela é verdadeira. Deus um dia vai nos buscar. Tem anjos, igreja, ao teu redor, te guardando das hostes infernais. Tem anjos velando, aleluia, cuidando deste povo. Nós somos o povo mais cuidado e amado desta terra. Servimos a um Deus valoroso, a um Deus que entra nas nossas pelejas, um Deus que nos prepara para subir. Acorda-te, igreja, Jesus está voltando, santifica-te na verdade, aleluia, enquanto é tempo.
Vale a pena, irmão, rejeitar o mundo, porque isso aqui é passageiro, isso aqui é ilusão, mas a eternidade, irmão, ela durará para sempre. Nós estaremos com o Senhor para sempre. O Senhor é o princípio de todas as coisas e o Senhor também é o fim de todas elas. Ficamos firmes no Senhor e nós veremos o Senhor face a face como Ele é. E um dia todos nós nos encontraremos lá na eternidade. Amém? Um abraço da sua irmã Márcia Almeida. A paz do Senhor, meus queridos. Deus vos abençoe. Amém? Ore por mim, irmãos.